E vocês vão abrir no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 21, onde o título fala contra a mera profissão. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então aqui, esta palavra expressa algo assombroso, como se nós fôssemos rejeitados. Mas na verdade, aqui está dizendo mais adiante, mas o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai que está no céu? Está dizendo aqui no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha, irmãos? É Cristo. E o fundamento é a cruz. Então, todo aquele que faz de Cristo a sua rocha e a cruz o seu fundamento, essa pessoa está fazendo a vontade do Pai. Então, essa pessoa será salva e nunca será rejeitada por Deus. Só será rejeitado naquele grande dia a pessoa que não colocou a sua fé em Cristo e na cruz. Amém? Amém. Só há uma maneira de nós sermos aceitos por Deus. É crer em Jesus e no que Ele fez por nós na cruz. Amém? Amém. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, pessoal. Olha o que diz. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. O evangelho é Jesus Cristo e Ele crucificado. Esse é o evangelho. O que passa disso é anátema. Não serve para nada. Não vai garantir a salvação de ninguém. Versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também o dizemos, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Algo que é além da cruz. Seja anátema. Então não presta para nada. Então o que serve e o que garante a sua salvação é Jesus e Ele crucificado. Amém? Amém? O que passa disso não presta, é anátema. Não vai garantir a salvação. Não vai levar você a fazer a vontade de Deus. Então, naquele grande dia, só será reconhecido por Deus aqueles que colocaram a sua fé em Cristo e no que Ele fez por eles. Amém? Amém. Voltando lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 agora, diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Essas coisas não são critérios, a não ser a fé em Cristo e o que Ele fez por nós. Amém? Amém. Não adianta nada nós fazermos tudo isso se não mantivermos nossa fé em Jesus e no que Ele fez por nós. As obras não poderá garantir a sua salvação. Ou seja, não é o que você faz, mas é o que Jesus fez por você que vai garantir a sua salvação, que vai garantir o seu galardão, a sua recompensa, a sua coroa de glória.
não são os seus esforços, não é o que você fez para merecer, mas é o que Jesus fez por você. Amém? É que vai garantir a sua salvação, é que vai garantir a vida eterna, né? Então muitos dirão naquele dia: não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Muitos vão dizer isso. Versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Por quê? Essas pessoas confiaram nas suas obras, no que fizeram, mas não confiaram na cruz, não colocaram um fundamento na cruz e em Jesus e no que ele fez. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, fé em Cristo e a cruz, sempre como o seu objeto. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não é pelas obras, é pela graça. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus fez. Amém? Amém. Aqui diz no versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós temos que gloriar somente na cruz, no que Jesus fez por nós. Esse é o fundamento e esse é o alicerce e essa é a rocha onde nós podemos edificar a nossa casa, onde nós podemos edificar a nossa vida e estaremos seguros. E diz assim, versículo 13 primeiro: mas agora em Cristo Jesus, vós antes que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, agora estáis perto. Então agora estamos mais perto de Deus do que o ar que nós respiramos. Amém? Amém. Ou seja, Ele que habita em nós, o Espírito dele está em nós. Por isso que a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Se Deus habita em você, se o Espírito Santo está em você, maior é aquele que está em você do que aquilo que está no mundo. Porque Jesus fez tudo por você lá no Calvário. Amém? Ele foi o seu substituto. Então, se você colocar a sua fé nele e no que ele fez, você estará alicerçando a sua casa, a sua vida sobre a rocha, sobre o fundamento verdadeiro. Amém? Amém. Versículo 18 agora. Porque por ele, por Cristo, ambos temos, ou seja, os judeus e os gentios, acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Só há um caminho para chegar até Deus, para os judeus, para os gentios, Jesus Cristo e o que ele fez na cruz. Amém? Amém. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então, Jesus é o alicerce, a cruz é o fundamento. Nós temos que colocar a nossa fé nele e no que ele fez por nós. E então nossa casa estará edificada sobre a rocha, porque Cristo é a rocha. Amém? Amém. Voltando lá onde estávamos, em Mateus capítulo 7, agora paramos no versículo 23. Então, por isso que Jesus disse: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Por quê? A fé dessas pessoas estavam nas obras e não no que Jesus fez. Por isso que ele dirá para aqueles: nunca os conheci, porque a fé deles não estava em Jesus e na cruz, estavam nas obras. As obras não vai garantir a sua salvação. O que vai garantir a sua salvação, a sua recompensa, a coroa de glória, é Jesus e o que ele fez por você. Amém? Amém. Aqui diz agora no versículo 23 aí mesmo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, a cruz era escândalo, e loucura para os gregos. Mas para nós que somos chamados, tanto judeus
como gregos, e pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então essa aqui é a sabedoria, é o caminho, é o alicerce, é Cristo crucificado, é o poder de Deus. É isso que garante a nossa salvação. É isso que vai nos dar um alicerce rochoso e um fundamento. É Cristo e Ele crucificado. Amém? Fora disso é iniquidade. Deixar de crer nisso é iniquidade. Então, por isso que Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que ele diz agora, em Lucas capítulo 9, versículo 23. Abre lá. Lucas capítulo 9, versículo 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então nós temos que fazer o quê? Negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir Jesus, fazer a vontade dele. E aí nós estaremos fazendo o quê? O que é certo. Fora isso é o quê? Iniquidade. Deixar de crer nele, no que ele fez, é iniquidade. Deixar de crer nele é iniquidade. Colocar a fé em outra coisa que não seja a cruz e Jesus é praticar iniquidade. Então, a única maneira que possamos ser aceitos diante de Deus é através de Jesus e do que ele fez. Então, muitos naquele dia, muitas religiões aí que estão pregando outra coisa, ensinando outra coisa que não é Cristo e ele crucificado, muitos naquele dia, ele vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? A única obra que é aceita diante de Deus é a de Jesus. Por mais que alguém faça uma obra aqui nessa terra considerada justa perante os homens, diante de Deus será como trapos imundos, não presta para nada. A única obra aceita é a de Jesus e o que ele fez por nós no Calvário. Amém? Amém. Se você colocar a sua fé nele, no que ele fez por você, então você está fazendo o que é certo, você está sendo diligente, você está edificando uma casa sobre a rocha, você está edificando uma casa num alicerce firme. Amém. Amém. Então, olha o que diz em 1 Coríntios, de novo, 1,17. Olha o que a palavra diz. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. O batismo nas águas não garante a salvação. O batismo é só para que se cumpra o que diz nas Escrituras: quem crê e for batizado será salvo. Mas o que salva é a cruz, é o que Jesus fez por você. Amém? Amém. Então, para que a cruz de Cristo não se faça vã, Cristo deve ser sempre a mensagem. A mensagem é a cruz, é Cristo, é o que ele fez. Amém? Amém. O que garante a sua salvação é se você creu em Jesus e no que ele fez por você. Eu fui batizado nas águas, mas se você manteve a sua fé firme em Jesus, no que ele fez por você, você é salvo. Amém? Não é só porque você foi batizado. E aquelas pessoas que não tiveram tempo de se batizar, se elas creram em Jesus, elas foram salvas também. Amém? Diga graças a Deus. Então, olha o que diz aqui agora. Agora fala sobre os dois fundamentos, os dois construtores, um sábio e um necio. Aí em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é quem? Cristo. E o fundamento é quem? A cruz. Amém? Amém. Então, se você pratica isso, você está edificando sua vida, sua casa, tudo sobre a rocha.
Amém? E descendo a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então, o fundamento de nossa crença deve ser Cristo e Ele crucificado. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, me gabar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós temos que nos gloriar aonde? Na cruz. Amém? Porque Jesus foi o nosso substituto. Quando Deus olhar para você, Ele vai olhar para Jesus. Ele não vai olhar para você como um pecador. Ele vai olhar para Jesus, o homem que não pecou e que cumpriu toda a lei. Amém? Então, quando Deus olha para nós, é como se Ele estivesse olhando para Jesus, porque Jesus foi o nosso substituto. Então, é por isso que nós temos que nos gloriar na cruz. Não podemos nos gabar com as nossas obras. Não é o que eu faço para merecer que vai me levar a ser aceito por Deus. É o que Jesus fez. Amém? Amém. É o que Jesus fez. Então, voltando lá, no versículo 26 agora. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Olha para você ver, as duas casas eram iguais, se pareciam umas com as outras, né? Mas só uma estava edificada num alicerce rochoso. Existem muitas religiões por aí, mas a verdadeira é aquela que está tendo Cristo como o alicerce e a cruz como o fundamento. Amém? Então, existem muitas religiões falsas por aí que parecem com o Evangelho, mas se não tiver o fundamento, que é a cruz, e Cristo como o alicerce, é falso. Amém? Amém. É anátema. Então, a única maneira de nós sermos aceitos diante de Deus, de nós sermos edificados, é Jesus e o que Ele fez por nós. Amém? Amém. Versículo 27. Então, essa casa aqui foi edificada sobre areia, porque é aquela pessoa que não tem o fundamento, que é a cruz, e nem Cristo como alicerce. Está na falsidade, no engano. E descendo a chuva, vieram os rios, assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Olha para você ver. Quando vem a adversidade, né? Não tem firmeza, porque não está edificada sobre o fundamento e o alicerce, que é a cruz e Jesus. Amém? Amém. Então, quando vem a adversidade, logo não permanecerá, porque não tem Cristo como alicerce. Então, assim é a pessoa que não está colocando a sua fé nele, no que ele fez. Essa pessoa não permanecerá, não terá firmamento quando vier a adversidade. Amém, irmãos? Amém. Então, toda vez que você estiver enfrentando tentações, problemas, adversidades, coloque a sua fé na cruz. Coloque a sua fé nele e você vai ver que você vai vencer em nome de Jesus. Essa é a fé que vence o mundo, amém? A fé no Senhor Jesus e no que Ele fez por nós. Essa é a fé que vai nos levar a vencer o mundo. Diga graças a Deus. Eu não posso confiar em mim mesmo e nem nas minhas obras. Não posso me achar autossuficiente. Não, Jesus foi autossuficiente. E o que Ele fez por mim me garante a vitória, me garante a vida eterna, me garante a salvação. Amém? Aqui diz agora, no versículo 27, e descendo a chuva vieram os rios e assopraram os ventos, combatendo aquela casa, foi grande a sua queda. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18.
Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, a mensagem da cruz é que edifica a nossa casa. Amém? É que edifica a nossa vida, é que nos levará a sermos aceitos diante de Deus, a ficarmos de pé diante de Deus naquele grande dia. A nossa fé em Jesus, no que Ele fez por nós. Diga graças a Deus. Então, voltando lá, versículo 28. E aconteceu que quando Jesus acabou o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então, Jesus, ele veio e pôs o fundamento para o novo pacto. Amém? A nova aliança que Jesus fez por nós na cruz nos garante um alicerce rochoso, um firmamento, né? Um fundamento eterno, onde nunca vai desabar, nunca vai cair. Pode vir o que for, vento forte, tempestade, adversidades, problemas, mas se sua fé estiver firmada nele, no que ele fez por você, você estará sempre firme. Amém? Quando chegar naquele grande dia, você será aceito por Deus, por causa dele, pelo que ele fez por você. Só será rejeitado naquele dia aqueles que não colocaram a fé nele e no que ele fez. Amém. Então nós temos que tomar muito cuidado com a falsa religião. Amém? Com a falsa doutrina, a falsa mensagem. A doutrina é o Evangelho, a mensagem é o Evangelho, a palavra é a palavra da cruz. Somente Ele e o que Ele fez por nós nos leva a sermos aceitos diante de Deus. Amém? Amém. Vocês entenderam? Quem entendeu aí, pessoal? Então vamos ficar de pé, vamos orar.